que o grupo de alguns dos homens mais poderosos do país faz num encontro secreto na Califórnia? Resolver nossos problemas? Encher a cara? Definir políticas e carreiras públicas privadamente? Fazer sexo com um garçom da equipe do evento? Esta última opção é uma das alegações que foram feitas no passado sobre o que acontece em Bohemian Grove. Trata-se de um clube que os críticos têm chamado de Bilderbergs do Oeste. Este clube existe há mais de 100 anos e já recebeu no passado os presidentes Taft, Hoover, Reagan, Bush pai e Bush filho, além de atores, líderes de corporações e algumas vezes manifestantes, que ficaram do lado de fora. The politics of peace and the environment facing down the power elite. The motto of the Bohemian Club is "Weaving spiders, come not here." Every year at this time, the elite from around the country get together for 2.5 weeks of fun and games. The media aren't allowed in. In fact, the Bohemians have a long history of secrecy. But some people say with this much power and this much money located in one place, there is more to the Bohemian Club than campfires and canoeing. Most of the Bohemians had left earlier knowing there might be some trouble. The stated reasons for the demonstration were the connections of the club's members to nuclear weapons research, the alleged political and business deals made there, and the exclusion of women from membership. Inside the compound, there have been persistent rumors about closet homosexuality. Don Heimforth, a former waiter, says there have always been relationships between club members and employees. One black waiter, gay black waiter, years ago said it's whenever they would come over to the employees' quarters, and he made the comment that it was not unlike coming down from the big house to the slaves' quarters for a piece of. Oh, wow. Now, I mentioned those are all from the 80s and 90s. Mas agora essa história deixou de ser apenas um conto. Uma grande exceção é nosso convidado, Alex Jones. Ele é um dos membros da mídia que conseguiu se infiltrar em Bohemian Grove no ano de 2000. Ele entrou de fininho e filmou a chamada cremação de Carrie, um tipo de ritual de sacrifício. Veja um trecho. All the time in the darkness across the small lake, the men in black were doing something behind the dark curtains hanging from the redwood trees. Eles estão dando um fim na Carrie. Mais cedo eu conversei com Alex e perguntei por que Bohemian Grove não tem qualquer cobertura da mídia tradicional atualmente. Os presidentes e vice-presidentes das 4 grandes redes de televisão, todos eles frequentam Bohemian, ano após ano. Ex-presidentes, presidentes atuais e a realeza britânica também vão lá. Helmut Schmidt, ex-chanceler alemão, escreveu um livro chamado Homens e Poderes, uma retrospectiva política. Neste livro ele disse, a comissão trilateral vai lá, o grupo Bilderberg vai lá, os líderes mundiais vão lá ano após ano e ficam por 15 dias, e um monte de decisões são tomadas. E ele admitiu que estão instituindo um governo mundial privado e corporativo, e que uma das casas mais importantes de reunião secreta é Bohemian Grove. Richard Nixon contou à revista Harper. Depois de sua morte foi divulgada a gravação de sua entrevista, a qual não foi publicada totalmente. Nesta entrevista ele disse que é basicamente uma reunião gay. Esta é a principal atividade ao lado da política. Várias das grandes figuras corporativas e da mídia, bem como do governo, vão até lá. E prostitutos masculinos são enviados até ali para servi-los. Alex, eu sei que vários relatos dão conta de que todos os presidentes republicanos desde há muito tempo têm comparecido ali. Você está afirmando que eles praticam sexo com homens? Bem, eu sei que a revista Vanity Fair relatou o fato de que seu repórter foi preso lá. E este mesmo repórter falou sobre os aspectos homoeróticos que ocorrem ali. Quando estive lá, assobiavam para mim e me perseguiam. Como se fosse aquele desenho da turma do Pernalonga. Só que diziam, ei gatinha. Chegou ao ponto de eu ter que me esconder no meio da mata e esperar anoitecer até poder sair e gravar o ritual. Fale mais sobre isso. O que te aconteceu e quem estava assobiando para você? Você descia a trilha da floresta deste retiro de 2.700 acres
que fica num desfiladeiro. E então apareciam homens para andar junto com você que perguntavam o que estava fazendo, em qual acampamento estava e se desejava ir fazer uma festa com eles. As pessoas assobiavam para mim e eu fui muito ingênuo porque procurei ficar afastado dos grupos de pessoas e mesmo assim eles se aproximavam. E há relatos de outros repórteres. A revista Spy reportou algo parecido. Vanity Fair mencionou o que aconteceu com seu repórter. Qualquer repórter que consegue entrar lá é abordado. E eles não chegavam e diziam: "Ei, nós queremos fazer sexo com você agora." Era apenas: "Ei, vamos nos divertir?" E isso enquanto assobiavam. Mas o que chama a minha atenção é que o Bohemian Groove chegou a divulgar alguns registros para a Universidade de Berkeley e para outras, onde eles se gabam de ter planejado o projeto Manhattan ali, o projeto para a fabricação da bomba atômica, e eles se gabam de ter reunido governo e indústria lá para isso. O programa Guerra nas Estrelas dos anos 80 e muitos eventos importantes que são decididos e muitos grandes negócios são fechados no Groove. Então se trata da típica área reservada para fumantes. Mas ao invés de ser um grupo de caras reservados fumando cigarros e tomando decisões com representantes do governo, se trata de um retiro de 15 dias com música, álcool, jogos, comportamentos ritualísticos. E os homens saem do Groove e vão para a cidade mais próxima encontrar-se com prostitutas do mundo inteiro, que são levadas até ali de avião. Agora, a principal razão de haver uma conotação gay em toda essa história é porque apenas homens são permitidos no Groove. Mas agora, por causa de ameaças de processos, algumas mulheres são autorizadas a trabalhar no preparo de refeições. Dessas histórias que você contou, teve até um prostituto que foi entrevistado, isso já faz algum tempo, e foi até uma exceção. O próprio presidente Hoover chamou o Groove de a maior festa de homens e disse que era apenas muita diversão fraternal. David Gergen, que você também confrontou, se mostrou muito cavalheiro quando mencionou a cremação de Karen. Há vários relatos do que acontece lá dentro e com certeza sua experiência foi muito interessante. Agora, com relação aos acordos de negócios e políticos que acontecem lá, você mencionou o Projeto Manhattan, um dos principais. Outro ocorreu entre Reagan e Nixon, em que Reagan concordou em abrir mão da campanha presidencial, liberando o caminho para Nixon. Nixon, inclusive, acreditava que o discurso que fez lá lançou sua carreira política. Por que não há mais exemplos recentes de coisas que acontecem lá, relacionadas às políticas públicas e carreiras de políticos sendo decididas a portas fechadas, sem serem reveladas ao público? Bem, você falou a respeito do fato de a mídia dominante dos Estados Unidos, essa mídia jurássica, não fala muito a respeito do Bohemian Grove, mas houve uma exceção no ano 2000. Logo após eu retornar do Grove, o pronunciamento foi feito depois na CNN, dizendo que a decisão de Dick Cheney ser o vice da campanha presidencial de George W. Bush foi tomada no Bohemian Grove. E isto foi dito na CNN, e quando eu confrontei David Gergen na convenção republicana em 2004 em Nova York, eu fui educado. Mas quando levantei a questão dos rituais, ele disse: escuta, se você estava dentro do Grove, não deveria estar falando sobre isto. E quando eu respondi que tinha entrado de penetra, a partir de então esse assessor de 5 presidentes perdeu o controle e começou a retrucar com veemência, algo que ninguém viu David Gergen fazer nos 5 governos que ele trabalhou atendendo a milhares de entrevistas. Então isto é um assunto delicado para eles, pois aguardam por décadas numa lista para poder fazer parte do clube. E importantes decisões estão sendo feitas lá, ignorando o processo democrático. Esta é uma das principais casas de reunião e para onde as pessoas mais poderosas do mundo viajam e passam 15 dias juntas apenas para, segundo eles, participar de uma festa? De fato, trata-se de uma atmosfera festiva onde eles tentam unir a elite e basicamente criar um consenso para uma agenda. Inclusive, várias das viúvas dos membros de Bohemian Grove me enviaram seus registros internos, os quais você pode adquirir de colecionadores por milhares de dólares.
Eu tenho vários deles, e lá dentro predomina um sentimento a favor de um governo mundial e contra a soberania das nações. E é por isso que é importante, porque muitas decisões são tomadas lá, e eles reúnem o pessoal mais seleto da mídia, de Hollywood, presidentes de bancos, gente do âmbito acadêmico, com representantes do governo. É uma grande rede onde tentam fechar esta agenda global. Você disse que repórteres ficam do lado de fora, mas agora está dizendo que a mídia tem um papel lá dentro? Bem, quando digo repórteres sendo mantidos fora, me refiro a repórteres não convidados. Fui o único repórter a ter entrado e saído livremente. Isso acontece porque muitos são ambiciosos. Eles tentam entrar de fininho, dar um tempo, esconder-se nos bosques por dias e depois aparecem e começam a fazer perguntas. Por isso, sempre são presos. Mas você está dizendo que pessoas da mídia vão lá e fazem parte deste encontro agora? Sim, sim. Da mesma forma que o grupo Bilderberg tem os principais editores de diversos jornais e redes de TV importantes em seus eventos, a mesma coisa acontece em Bohemian Grove, porque Bohemian Grove tem 1.200 membros e mais de 1.000 convidados autorizados a entrar. É por isso que você não vê muitas reportagens sobre Bohemian Grove no noticiário, pois a mídia está se reunindo com essa estrutura de poder. Mas eles podem alegar que, ainda que não noticiem o evento que lá acontece, mais tarde eles divulgam esses discursos que lá são feitos, mostrando assim uma transparência. Mas, na verdade, nós não vemos nenhum exemplo que inclua as grandes emissoras como ABC, CBS, Fox e outras que sabemos que fizeram presença lá. Falo não apenas dos presidentes das redes, mas também dos presidentes das filiais que vão até lá e são membros. Você nunca os vê falando sobre o que acontece nas conversas do outro lado do lago, nas quais líderes mundiais basicamente falam para o público interno e tentam convencê-los de suas ideias. Muitas vezes, após anos, o Groove, para se vangloriar, decide divulgar o conteúdo de uma conversa que aconteceu do outro lado do lago 10 anos antes, apenas para mostrar que eles planejaram grande parte dos eventos mundiais. Esta é uma boa questão. Você comparou com o grupo Bilderberg, e isto é muito comum, pois Bohemia tem sido chamado de Bilderberg do Oeste. E quais as diferenças entre os dois? Sim, você pode chamá-lo de Bilderberg do Oeste, mas é maior ainda. O grupo possui 125 membros, talvez uns 130 convidados, que normalmente são gente como Bill Clinton ou um governador desconhecido que 2 anos depois se torna presidente. Tony Blair, um membro desconhecido do parlamento, 2 anos após visitar, tornou-se o primeiro-ministro da Inglaterra. Em 2007, o governador do Texas, Rick Perry, esteve lá e nós dissemos na época para ficarem de olho, porque ele iria disputar a presidência em 2012. Está registrado no meu filme Endgame, Os Planos para a Escravidão Global, no qual eu cubro pessoalmente este evento. Então o grupo Bilderberg trata apenas de negócios e reúne apenas o topo da pirâmide para ajustar detalhes de seus planos futuros. Já Bohemian Grove é um evento no qual eles reúnem os membros do Conselho de Relações Exteriores, da Comissão Trilateral e banqueiros que não têm um papel muito bem definido no jogo para dizer a eles: ei, vamos beber, fazer uma festa, tenha qualquer prostituto que quiser, homem, mulher, está a seu dispor. Vamos fazer alguns rituais bacanas, vamos praticar rituais bizarros, maçônicos, satânicos, e então eles saem de lá e agem como homens conservadores diante das câmeras. Mas a verdade é que durante 15 dias eles correm de um lado para o outro com fogo no rabo e calça arriada. E foi Richard Nixon que disse... Posso citar Richard Nixon? Pode conferir. Richard Nixon disse: Bohemian Grove é a coisa mais bichana que eu já vi. E eu não digo isso de maneira preconceituosa, isso foi o que Nixon disse. E ele esteve lá. Você viu homens correndo com calças arriadas e fogo no rabo? Ok, você quer mesmo saber o que foi que eu vi? Eu vi enormes cartazes de homens vestidos como mulheres na parte de fora de alguns acampamentos e tinha Henry Kissinger de pé e com o tronco abaixado simulando enfiar seus dedos em seu reto. Oh Deus, não sei se a gente segue adiante agora. Quero agradecer por nos atender. Você está indo para lá agora?
Eu vim para cá falar com alguns colegas que têm outras informações sobre o que acontece no Grove. E não posso falar mais nada a respeito. E normalmente eu não falo sobre o que disse aqui, mas você perguntou e eu respondi. E de fato eu vi homens de calças arriadas e urinando nas árvores. Mas acho que todo mundo faz isso num bosque. Não digo que todo mundo que vai ao Grove é um adorador do diabo, nem que todos saem com prostitutos, mas a questão é que ali é onde a elite se reúne para soltar a franga e reviver seus dias de fraternidade. Só que agora velhos e decadentes em relação às festas de faculdade. Ok, obrigado por nos atender e relatar sua experiência, pessoal. E vamos esperar para ver se você vai para lá ou não, já que disse que não vai nos contar. Este foi o âncora de rádio Alex Jones. Let's look at Northern California. You understand? Yeah. You know what's happened in San Francisco. San Francisco is just gone. It's clear over. I know that, but it isn't just down in the rowdy part of town. But the upper class in San Francisco is that way. The Bohemian Grove that I attend from time to time, the Easterners and the others that come there. But it is the most faggy goddamn thing you will ever imagine in San Francisco crowd, because it's just terrible. I mean, I can always shake hands with anybody in San Francisco.